E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar o destino do piruvato em aerobiose, bem como as reações do ciclo de Krebs que acontecem dentro das mitocôndrias. Inicialmente vamos ver o seguinte: você lembra que a via metabólica da glicólise, que é a quebra da glicose, surgiu em um mundo livre de oxigênio? Vamos ver aqui clicando na lupa. Olha só. As cianobactérias resolveram inventar o processo de fotossíntese. Esse acontecimento trouxe uma drástica mudança para a atmosfera terrestre. Então, notem aqui a transformação pelas cianobactérias, transformando a água em oxigênio. Com o surgimento da fotossíntese, os níveis do oxigênio atmosférico subiram. Por isso, o ambiente terrestre passou a ser oxidante. Então, notem aqui no gráfico, bilhões de anos atrás, teve um aumento exponencial dos níveis de oxigênio atmosférico. Os antepassados dos seres aeróbicos inventaram uma maneira de aproveitar a energia oxidante do oxigênio. Esses seres utilizaram a oxidação para extrair energia dos alimentos. Os organismos aeróbicos se tornaram máquinas de retirar elétrons da comida. Isso inclui, obviamente, nós, seres humanos. Então eu vou clicar aqui no alimento, né? Aqui não é muito saudável, mas enfim, um cheeseburger com fritas. E aqui a nossa máquina de retirar elétrons. Olha só que interessante. Vou clicar. Foi retirado esses elétrons para a produção de energia na forma de ATP. Então, esse processo, esse mecanismo de oxidação do alimento criado, chama-se ciclo do ácido cítrico, ou simplesmente ciclo de Krebs. Em eucariotos, essa via de produção de energia acontece dentro de uma organela celular, a mitocôndria. Então, aqui no canto superior esquerdo, nós temos uma microscopia eletrônica de uma organela, né, chamada de mitocôndria. Numa célula pode conter centenas ou até mesmo milhares de células contendo organelas mitocondriais. Então, várias organelas, mitocôndrias, dentro de uma única célula. Vai depender da quantidade de energia que aquele tecido ou órgão necessita. Você lembra que o produto final da glicólise, aquela quebra da glicose, né? A glicose com 6 carbonos, produzindo piruvato, que está aqui, ó, que tem 3 carbonos. Bom, e onde é que estão os outros 3 carbonos? Eu produzo 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos, proveniente então daquela glicose que tinha 6. Em aerobiose, na presença de oxigênio, o seu destino é entrar na mitocôndria para ser transformado em acetil-CoA. Então, nesse processo, para cada glicose quebrada na glicólise, 2 moléculas de piruvato são geradas. Então, essas 2 moléculas entram na mitocôndria. A reação que culmina na formação de acetil-CoA, a transformação de piruvato a acetil-CoA, ela é catalisada pelo complexo piruvato desidrogenase. Nessa reação, é importante salientar que eu produzo uma molécula de NADH a partir da retirada da energia de uma molécula de CO2. Então, o meu piruvato que tinha 3 carbonos, agora saiu um CO2 e eu formei o acetil. O acetil que tem 2 carbonos. Nessa reação de liberação de energia, retirada de CO2, eu consigo colocar a coenzima A nesses 2 carbonos. Então eu formo acetil coenzima A, que vai iniciar o ciclo de Krebs. Antes de entrar no ciclo de Krebs, cada piruvato deve ser transformado em uma molécula de acetil-CoA. Então está aqui a reação que eu comentei com vocês. Ó. Eu tenho aqui a tesoura, vou cortar essa ligação e vai ser liberado um CO2. Essa energia vai ser importante aqui, ó, para por ficar com apenas 3 ligações,
este carbono se liga à coenzima A, ficando estável. Para promover essa ligação, nós temos um NADH sendo formado. Então, ele pegou ali os elétrons, formou do NAD+, que é o oxidado, para o NADH, que é o reduzido, e essa coenzima A conseguiu entrar na molécula, formando o acetil-CoA, que é uma abreviação da acetil-coenzima A. Essa foto de satélite mostra o encontro do Rio Negro com Solimões. Olha a música, ó. Não resisti. Não resisti mesmo, tentei não botar essa música, mas não rolou. O acetil-CoA funciona como um encontro de rios no metabolismo celular. Tá, deixa eu apagar isso aqui, tá me atrapalhando. Isso porque não só os açúcares, mas também ácidos graxos e aminoácidos podem ser transformados em acetil-coenzima A, o acetil-CoA. Então notem aqui, lipídios em laranja, açúcares em rosa, acetil-CoA lá em cima, né? E também aminoácidos em marrom. Todos vão convergir para a formação de acetil-CoA. Então, a partir do metabolismo de lipídios, carboidratos e proteínas, né, os aminoácidos, eu vou convergir e formar acetil-CoA. Por isso que o ciclo de Krebs é uma rota central no metabolismo energético. Então, o grande segredo da produção de ATP nas mitocôndrias é o uso da energia liberada durante uma reação de oxidação. Aqui eu tenho uma molécula A e B. Notem que a A está com um elétron ali. Vou clicar no elétron, ela vai ser transferida para a molécula B. Essa molécula B que recebeu o elétron, ela vai ficar reduzida. E a A que doou vai ficar oxidada. Isso é uma reação de oxirredução. O NAD+, que é o oxidado, é o ator principal nessa transferência de elétrons. Quando essa molécula está reduzida na forma de NADH, ela possui um alto potencial energético. Esse potencial é utilizado para a produção de ATP na membrana mitocondrial interna. Esse processo acontece, então, a maior parte de formação de ATP, na cadeia de transporte de elétrons. Agora nós veremos as reações passo a passo do ciclo de Krebs. Então notem aqui, vou clicar no hidrogênio, e ele transferiu esses elétrons e formou o NADH. Esse NADH agora vai ser utilizado lá na cadeia de transporte de elétrons para quê? Para eu conseguir produzir o meu ATP, né, que é a moeda energética. Vamos analisar agora as reações passo a passo do ciclo de Krebs. Então, esses materiais aqui são da Fundação CCRJ, e aqui no final eu vou colocar os créditos como aqui embaixo do vídeo. Bom, vamos ver agora o ciclo de Krebs, porque ele é um ciclo. Primeiramente, aqui é a ilustração do Krebs. Ele descobriu que em certas reações conhecidas dentro das células estavam relacionadas entre si. Essa sucessão de reações foi nomeada por ele ciclo do ácido cítrico, em 1937, pessoal. Notem a data, né? Mais tarde, renomeado em sua honra de ciclo de Krebs, Krebs obteve o Prêmio Nobel em Medicina no ano de 1953, né? Bem depois ele foi reconhecido com um prêmio máximo da academia. Por que ele é um ciclo? Porque a molécula gerada na última reação é reaproveitada na primeira reação do ciclo. Vamos ver agora passo a passo. Então, a partir do piruvato, né, que a gente retirou uma molécula de CO2, produziu uma molécula de NADH e entrou aquela coenzima A, eu formei o acetil-CoA. Aqui nós temos o outro substrato da reação, pela citrato sintase, que está aqui em rosa, ó, o oxalacetato. Notem que esse oxalacetato ele tem 4 carbonos. Então, para eu começar uma reação de condensação catalisada pela citrato sintase, eu vou pegar o oxalacetato, que está aqui embaixo, olha só, e vou juntar com o acetil-CoA, que tem 2 carbonos.
Está aqui o acetil-CoA. E eu vou formar uma molécula com maior estado energético, que é o citrato. Então, a energia proveniente para eu fazer a condensação, pegar aqueles 4 carbonos e juntar com mais 2 do acetil-CoA, eu vou formar o citrato, que tem 6. Essa energia vai ser proveniente da quebra da ligação tioéster aqui da acetil-CoA. Então a molécula vai se unir ao oxalacetato, que tem 4 carbonos, a porção acetil da acetil-CoA. Para que isso aconteça, uma molécula de água é utilizada para quebrar essas duas ligações. Então, pessoal, eu tenho aqui a reação catalisada pela citrato sintase. Notem que aquela ligação que tem um S com CoA, tioéster, ela vai liberar essa energia para fazer essa condensação do acetil e do oxalacetato, que tem 4 carbonos, formando o citrato, que tem 6. Certo? Então a coenzima A é retirada depois dessa reação. Com esta quebra, um dos oxigênios do acetil fica com uma ligação apenas, e um carbono do oxalacetato fica com 3. Com esses dois átomos, como esses dois átomos necessitam realizar mais uma ligação, as moléculas são unidas por uma única molécula, o citrato. Então esse é a primeira reação do ciclo de Krebs e o primeiro produto, citrato. Por isso, ciclo do ácido cítrico. Daí o nome. Ó, consegui fazer essa condensação. Quem fez isso foi uma enzima reguladora do ciclo, que é a primeira, que é a citrato sintase. Então essa energia proveniente vem da quebra da ligação tioéster da CoA aqui, ó, que estava ligado com acetil. Bom, a próxima reação, nós temos aqui o citrato, que é o produto da citrato sintase, e agora nós vamos converter em outro componente, outro intermediário do ciclo de Krebs, que é a conversão do citrato em isocitrato. Aqui vão ter duas reações que vão acontecer. Eu vou ter uma reação de desidratação, vou retirar uma molécula de água e depois vou adicionar uma molécula de água. Para que isso? Olha só, aqui eu tenho a molécula de citrato, retirei a molécula de água, ó, o H2O saindo, e agora eu vou adicionar água. Só que eu vou adicionar essa água em outro carbono. Essa água que vai entrar, ela vai entrar aqui no carbono de baixo. Observem a imagem. Então agora eu tenho uma hidroxila no carbono de baixo. Por que eu fiz isso? Porque eu vou retirar, na próxima reação, uma molécula de CO2. E aquela hidroxila estava atrapalhando naquele carbono do meio ali, central. Então eu coloquei uma água numa posição adequada, mas primeiro retirei a água de outro carbono aqui da molécula de citrato. Então, após a remoção da água, forma-se uma ligação transitória. Eu formo ali o cis-aconitato e depois, com a hidratação, eu formo o isocitrato. Então, essa ligação é logo quebrada com a adição de uma nova molécula de água que nós vimos, e a inversão na posição dos radicais acontece porque o isocitrato é mais facilmente oxidado que o citrato, porque na próxima reação a gente vai retirar uma molécula de CO2. Este CO2, pessoal, é o que a gente elimina a nossa expiração. Eu inspiro, estou inalando oxigênio. Agora eu expiro, eu estou exalando uma quantidade grande de CO2. E esse CO2 é proveniente principalmente de duas reações que nós veremos aqui do ciclo de Krebs. A primeira delas aqui, ó, notem que eu tenho a liberação de CO2 na reação de baixo também. Olha só, a primeira reação catalisada pela isocitrato desidrogenase é a transferência do hidrogênio da hidroxila para o NAD oxidado, o NAD+. Então, a reação anterior eu formei o isocitrato. Agora, a enzima isocitrato desidrogenase vai trabalhar aqui sobre esse substrato, no caso dessa enzima, chamada de isocitrato. Olha só, eu vou clicar aqui no NAD+, e ele vai pegar os elétrons. Ele pegou aqui, formou o NADH, e eu acabei também
né, a partir dessa transferência de elétrons do NAD oxidado para o NAD+, eu consegui ter ação para retirada. Notem que eu estou com tipo uma tesoura aqui e eu vou retirar a molécula de CO2. Ó. Com a remoção do hidrogênio da hidroxila, aquela de baixo, o oxigênio puxa um elétron do carbono para fazer uma nova ligação. A próxima reação é a remoção do CO2, que a gente vai fazer agora. Ó. Eu vou remover esse CO2. Então, retirei a molécula de CO2 e aqui eu tenho um processo de descarboxilação oxidativa. Esse CO2 que saiu é o que eu expiro na respiração. Na respiração externa. Aqui a gente está estudando a respiração celular. Importante a gente ter em mente. A molécula de isocitrato, que tinha 6 carbonos, agora vai dar origem, né, a uma molécula de 5 carbonos, porque saiu o CO2. Então, essa molécula é chamada de alfa-cetoglutarato. Vou clicar aqui no hidrogênio e balanceamos aqui as 4 ligações deste carbono. A molécula de isocitrato, então, é transformada em alfa-cetoglutarato. Lembrando aqui a enzima e aqui o produto gerado. Aqui eu tenho um acompanhamento, pessoal, do placar eletrônico. Eu tenho a minha primeira descarboxilação oxidativa e a minha primeira molécula de NADH formada. A próxima reação também é uma descarboxilação oxidativa, que significa que eu vou liberar uma molécula de CO2 e também vou fazer uma reação de produção de NADH. Ou seja, eu vou pegar o NAD+, e vou transformar em NADH. Observem aqui. O complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase, que é a enzima, na forma de CO2, acontece então a remoção de mais um carbono da molécula. Então vou pegar a tesoura e vou arrastar aqui, onde está em vermelho, e vou retirar a molécula de CO2. O carbono que estava ligado ao carbono removido, agora liga-se à coenzima A. Então vai entrar novamente a coenzima A, esse intermediário do ciclo de Krebs. Aqui está a participação do NAD+, que é o oxidado. Então, para a coenzima A se ligar, ela perde um hidrogênio. Notem que a coenzima A, que é ali CoA, o enxofre, que está em amarelo, e o hidrogênio, agora esse hidrogênio é removido por uma molécula de NAD que está oxidada. Ó, esse NAD+, pega aquele hidrogênio e forma o NADH. E agora a gente consegue formar o produto, que é a succinil-CoA. Então, este aqui é o complexo enzimático chamado alfa-cetoglutarato desidrogenase. O que aconteceu aqui? Eu tirei mais uma molécula na forma de CO2, então eu perdi mais um carbono, e essa succinil-CoA, notem que tem 4 carbonos. Ok? Já saiu 2 carbonos na forma de CO2 que a gente elimina na respiração externa. E o produto aqui foi a succinil-CoA. Vamos dar uma conferida no placar eletrônico? Como foram 2 reações de descarboxilação oxidativa, eu tenho a eliminação de 2 moléculas de CO2 e nessas 2 reações aqui eu produzi 2 moléculas de NADH, uma em cada uma. Ok? Então, lembrando que o acetil-CoA ele foi proveniente, por exemplo, do piruvato, considerando o metabolismo da glicose. Só que esse acetil-CoA ele pode ser proveniente de ácidos graxos, metabolismo de lipídios e de aminoácidos também. Lembrem daquela música lá do Rio Negro e Solimões que vai convergir para a formação de acetil-CoA. Ok? Então, se eu tenho lá 2 moléculas considerando a glicose de piruvato, eu vou formar 2 moléculas de acetil-CoA. Então vai dar 2 voltas no ciclo do ácido cítrico, beleza? Bom, continuando aqui as reações, eu tinha produzido o succinil-CoA e pela ação da succinil-CoA sintetase, eu vou catalisar aqui a substituição da coenzima A por uma molécula de fosfato.
Isso aqui é bem importante de entender, porque para o fosfato entrar nessa molécula, eu preciso de energia. E de onde é que vem essa energia? Da quebra da ligação tioéster novamente. Então esse CoA vai ser quebrado dessa molécula e vai liberar energia para o fosfato entrar. Então aqui eu tenho o substrato, que é succinil-CoA, e a enzima succinil-CoA sintetase. Vou clicar aqui no hidrogênio. O hidrogênio foi retirado e a coenzima A também foi retirada, e essa energia liberada foi o suficiente para entrar a molécula de fosfato. A histidina é um resíduo de aminoácido que está presente aqui na succinil-CoA sintetase. Ele está ali na sigla HIS. Estão vendo, né? Então, em pH fisiológico, ela vai ter uma carga positiva. Essa carga positiva vai ser atraída pelo fosfato, que tem carga negativa. Olha o que vai acontecer. Nós vamos ter aqui uma atração da molécula positiva com a negativa. Retirei esse grupamento fosfato, ele ficou ligado ao aminoácido histidina da enzima. E esse fosfato preso à enzima tem um alto potencial de transferência. Esse potencial é utilizado para produzir ATP. Essa enzima pode transferir o fosfato para um GDP. Então o que acontece aqui, na verdade, é que eu tenho a formação de GTP, guanosina trifosfato. Em vez de ATP, que é adenosina trifosfato, eu mudo a base nitrogenada. Em vez de ser a adenina, eu tenho agora a guanina, ok? Então, o que eu consigo utilizar como uma moeda energética é o ATP. Então, tem outra enzima que está presente ali na matriz mitocondrial, que é a nucleosídeo difosfato quinase. O que ela faz? Ela pega um fosfato do GTP, que foi produzido agora por essa enzima, e transfere para o ADP, adenosina difosfato. Bom, se ela está recebendo fosfato, ela finalmente produz a nossa moeda energética, que é a adenosina trifosfato, o ATP. Ok? Então tem um passo a mais, mas essa enzima aqui que nós vimos nessa reação produz GTP. E daí tem outra enzima ali, boiando na matriz mitocondrial, que acaba produzindo a molécula de ATP. Então aqui nós temos uma fosforilação a nível de substrato. Ó, aqui nós temos o GTP que foi produzido e depois é transferido para o ADP, formando o adenosina trifosfato. Ó. Essa é a única fase do ciclo de Krebs em que é a síntese de ATP. Tá? Eu produzo aqui o GTP e depois indiretamente o ATP por aquela outra enzima. A conservação de energia no ciclo está baseada na produção de NADH, ou FADH2. O NADH será utilizado para a síntese de ATP na cadeia de transporte de elétrons. Ó, foi transferido o fosfato e eu formei aqui o ATP, ok? Só que nós temos aqui aquele intermediário que é o GTP. A próxima reação envolve aqui a succinato desidrogenase. É uma reação de desidrogenação. Ela vai remover 2 átomos de hidrogênio do succinato, que foi o produto da reação anterior. Aqui, no caso, o succinato vai ser o substrato da succinato desidrogenase, que é essa que está em roxo. Vou clicar aqui no FAD, que está oxidado, ele vai pegar os hidrogênios e vai formar ali, ó, pegou 2 hidrogênios, formou o FADH2. Então essa é uma reação bem importante de desidrogenação que vai formar o FADH2. Como os carbonos que perderam seus hidrogênios precisam de mais uma ligação, forma-se então essa ligação dupla e forma aqui o produto dessa reação da succinato desidrogenase, que é o fumarato. Vamos dar uma conferida aqui no nosso placar eletrônico. Nós tínhamos 2 CO2 das 2 descarboxilações oxidativas, os 2 NADH lá do início, né? O FADH2 que foi produzido nessa reação e na reação anterior da succinil-CoA sintetase, nós formamos lá o GTP que depois formou o ATP.
Então, nosso placar é esse, 2, 2, 1 e 1. A fumarase, aqui ela vai agir inserindo uma molécula de água na molécula de fumarato, que foi da reação anterior, né? Então notem que o produto de uma reação anterior sempre é o substrato da próxima reação. A dupla ligação entre os carbonos é quebrada e um carbono se liga a hidroxila e o outro, um carbono se liga a hidroxila e o outro ao hidrogênio. A molécula gerada aqui é o malato. Então nós temos aqui o fumarato e a enzima fumarase. Então aqui é uma reação que eu vou inserir a molécula de água. Uma reação de hidratação. Vamos ver aqui. Tá aqui a molécula de água. Vou clicar na molécula de água. Olha onde vai entrar os dois hidrogênios e o oxigênio. Formei aqui o malato. Aqui está a enzima e aqui está o malato, que é o produto. E a última reação que vai regenerar o oxalacetato é a malato desidrogenase. O malato ele vai ser oxidado pela malato desidrogenase e vai formar o oxalacetato. Lembrem lá que a primeira reação era oxalacetato mais acetil-CoA. Agora eu estou formando oxalacetato a partir do malato. Notem que aqui eu tenho a enzima em verde e o malato, que é o substrato, em destaque. Vou clicar aqui no NAD+, que é o oxidado, ele vai pegar um hidrogênio, vai formar o NADH, então eu tenho uma reação de oxirredução. Eu tenho a transferência, né, uma molécula vai receber elétrons, no caso ali o NADH, e o malato vai ser oxidado a oxalacetato. E finalmente eu terminei o meu ciclo de Krebs. Olha o nosso placar eletrônico, que em uma volta, em um ciclo do ciclo de Krebs, eu tenho duas moléculas de CO2 sendo produzidas e sendo depois exaladas a partir da respiração externa. Eu tenho 3 moléculas de NADH, eu tenho uma molécula de FADH2 e uma molécula de ATP a partir daquele GTP. Ok? Então, isso tudo foi gerado a partir de uma molécula de acetil-CoA. Se eu considero que veio esse acetil-CoA lá da glicose, ela pode vir de lipídios e aminoácidos, mas se eu considerar que ela veio da glicose, eu vou ter 2 moléculas de acetil-CoA. Então todo esse ciclo vai acontecer 2 vezes. Eu vou ter o dobro. 4 moléculas de CO2, 6 de NADH, 2 de ATP, 2 de FADH2. Lembrando que eu tenho a produção de um NADH e de outro CO2 na conversão de piruvato a acetil-CoA. Certo? Espero ter sido claro. Os créditos estão aqui embaixo do vídeo da produção do CCRJ, dessa animação do destino do piruvato do ciclo de Krebs. Até mais, pessoal!